Olá, pessoal! No nosso vídeo de hoje, nós vamos falar sobre potência com expoente natural. Vamos à definição. Dado que A é um número real e N é um expoente natural diferente de zero, chama-se de potência de base A e expoente N, o número que A elevado a N é igual ao produto de N fatores igual a A. Ou seja, multiplicaremos a nossa base pelo número de vezes que o expoente indicar. Vamos aos exemplos. Aqui nós temos 2 elevado a 5. Então, pela definição, nesse caso, o nosso expoente é 5, então iremos escrever 5 números 2 e depois fazer a multiplicação deles. Então, fazendo a multiplicação, nós vamos ter que o nosso resultado é 32. O próximo exemplo que nós temos é 4 elevado ao cubo. Então, nesse caso, o nosso expoente é 3. Então, iremos escrever 3 números 4 e depois fazer a multiplicação deles. E com isso, nós temos que o nosso resultado vai ser 64. O próximo exemplo é 7 elevado ao quadrado. Seguindo a definição, vamos fazer 7 vezes 7. Isso vai ser igual a 49. E o último exemplo é 10 elevado a 1. Nesse caso, temos apenas um único expoente, então o nosso resultado vai ser 10. E quando o expoente é zero? Nesse caso, todo número real diferente de zero elevado a zero é 1. Então, vamos aos exemplos. 2 elevado a zero, 2 é um número real diferente de zero, então ele vai ser 1. Menos 3 elevado a zero também vai ser 1. 1 meio elevado a zero também vai ser 1. Então, quando nós temos um número real diferente de zero na nossa base elevado ao expoente zero, nós temos que o nosso resultado vai ser 1. E quando a nossa base for positiva e com parênteses, a definição também vale. Aqui nós temos o exemplo de mais 4 elevado ao quadrado. Pela definição, vamos ver o expoente. Nesse caso, o nosso expoente é 2, então faremos a multiplicação do mais 4 duas vezes. Então, é mais 4 vezes mais 4. 4 vezes 4, 16. E pela regra de sinal, mais vezes mais dá mais. Então, nós temos que o nosso resultado é mais 16. Então, quando o nosso número for positivo e com parênteses, o seu resultado dará positivo. E quando a nossa base for negativa e com parênteses? Então, aqui nós temos menos 4 elevado ao quadrado. Nesse caso, nós temos o expoente 2. Então, faremos a multiplicação do número 4 negativo duas vezes. Então, vai ser menos 4 vezes menos 4. 4 vezes 4, 16. E pela regra de sinal, menos vezes menos dá mais. Então, o nosso resultado dá mais 16. Então, é importante cuidar com essa regrinha de sinal. Outro jeito de perceber isso é vendo se o expoente é par ou é ímpar. No caso de números negativos e com parênteses, se o expoente for par, o número fica positivo, como podemos observar nesse exemplo aqui. Nosso expoente era 2, é par, ficou positivo. No caso em que a base é negativa e com parênteses e o expoente é ímpar, o resultado dará negativo. Então, vamos a outro exemplo. Menos 9 elevado ao cubo. Nós temos um número negativo e com parênteses e o seu expoente é ímpar. Então, pelo macetezinho, a gente já sabe que o nosso resultado vai dar negativo. O nosso expoente aqui é 3, então temos que multiplicar a nossa base 3 vezes. Então, isso vai ser menos 9
vezes menos 9 vezes menos 9. E isso vai ser igual a menos 729. O nosso próximo exemplo é menos 3 elevado a 1. Apenas temos um único fator, então repetiremos o número, que será a nossa resposta. Então, será menos 3. E quando a nossa base for negativa e sem parênteses? Então, agora a gente vai fazer o mesmo exemplo do menos 4 elevado ao quadrado, só que agora sem parênteses. Quando isso ocorre, o sinal não fará parte da multiplicação dos fatores. Ele fica fora na hora de resolvermos a multiplicação dos fatores. Então, teremos menos 4 vezes 4. Isso vai ser igual a menos 16. Ou seja, quando não temos parênteses envolvendo o número negativo elevado a um expoente, o número continua sendo negativo, independente se o expoente é par ou é ímpar. Observem que quando nós não temos o parênteses, aquele macete de ver se o expoente é par ou é ímpar não vale. Menos 9 elevado ao cubo. Nesse exemplo, acontece a mesma coisa. O menos não faz parte da multiplicação dos fatores. Então, faremos menos 9 vezes 9 vezes 9. E o nosso resultado dá menos 729. Então, é muito importante vocês perceberem se o número negativo tem ou não parênteses, porque isso fará toda a diferença na hora de resolver a potência. Agora vamos ao exemplo quando a nossa base é uma fração. Quando temos um número fracionário elevado a um expoente, vale a mesma definição. Multiplicaremos a base quantas vezes o expoente indicar. Então, nesse caso, o nosso expoente é 3. Então, vamos multiplicar a base 3 vezes. Então, vai ficar 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. E lembrando da regra da multiplicação de frações, vamos fazer numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Então, temos que isso vai ser 1 vezes 1 vezes 1 vai ser igual a 1. E 2 vezes 2 vezes 2, isso é igual a 8. Então, o nosso resultado é 1/8. Próximo exemplo é 3/4 elevado ao quadrado. O mesmo vale para esse exemplo. Multiplicaremos a base quantas vezes o expoente indicar. Como o nosso expoente é 2, multiplicaremos a nossa base 2 vezes. Então, é 3/4 vezes 3/4. E, pela regra da multiplicação de frações, faremos 3 vezes 3, 9, 4 vezes 4, 16. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. E com isso, nós temos que o nosso resultado é 9/16. E quando a nossa base for nula? A resposta sempre dará zero, com um expoente diferente de zero. Vamos ao exemplo. Seguindo a definição, multiplicaremos a nossa base pelo número que temos no expoente. Como o nosso expoente é 3, multiplicaremos o número 0 3 vezes. Então, isso vai ficar 0 vezes 0 vezes 0. 0 vezes 0 vezes 0, temos que o nosso resultado é 0. E quando a nossa base for 1? Quando a nossa base for 1, a resposta sempre dará 1, independente do expoente. Então, 1 elevado a 0 dá 1. Próximo exemplo, 1 elevado a 4. Isso vai ser 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que o nosso resultado dá 1. Menos 1 elevado ao cubo. Quando o número 1 for negativo e com parênteses,
vale aquele macete falado lá em cima, mas lembrando apenas se tiver parênteses. Então, o nosso caso é negativo e com parênteses, então o nosso expoente é ímpar e o nosso resultado dará negativo, a gente já sabe. Então, vai ser menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. E isso é igual a menos 1. O mesmo vale para esse exemplo agora, menos 1 elevado ao quadrado. Nós temos o nosso número negativo com parênteses e o expoente é par. Então, pelo macete, a gente sabe que o nosso resultado dará positivo. Então, vamos lá, menos 1 vezes menos 1. Nós temos que o nosso resultado é 1. Agora, nós temos menos 1 elevado ao cubo. Agora, nós não temos parênteses na frente do 1 com sinal de menos, então aquele macete não está valendo. E como nós já aprendemos, o nosso resultado dará negativo, então será menos 1 vezes 1 vezes 1, e isso vai ser igual a menos 1. O mesmo vale para menos 1 elevado ao quadrado sem parênteses. Novamente, o exemplo não está valendo aquele macete, e o sinal não faz parte da multiplicação dos fatores. Então, vai ser menos 1 vezes 1. Isso vai ser igual a menos 1. Percebam que mesmo o expoente sendo par, ele dá negativo, porque não tem parênteses. Então, é muito importante prestar atenção se tem ou não parênteses. Vamos transformar o número 32 em 2 nas 5. Nós vimos lá no primeiro exemplo que 2 na 5 era 32. E como fazer um número voltar a ser uma base elevada a um expoente? Para isso, nós temos que usar o método da fatoração. Fatorar um número é decompô-lo em produtos de fatores primos. Para isso, vamos dividir o número entre os seus divisores primos tantas vezes quanto forem necessárias até obter como resposta o número 1. Então, fatorando o número 32... ele é divisível por 2, então, 32 dividido por 2, 16. 16 dividido por 2, 8. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Fatorando o número 32, podemos perceber que ele foi dividido. Nós podemos escrever ele como sendo 2 elevado na 5. Porque nós já vimos que 2 elevado a 5 também dá 32. Para assistir mais vídeos, se inscreva no nosso canal no YouTube, nos acompanhe pelo Facebook, bons estudos e até a próxima!